Senhoras e senhores, boa noite. Sessão magna comemorativa ao 157º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, 138º aniversário do Clube Naval e premiação dos concursos Almirante de Aceguai e Marquês de Tamandaré, edição 2022. Convidamos todos os presentes a entoarem um hino nacional brasileiro. Para compor a mesa, convidamos Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, Comandante da Marinha. Almirante de Esquadra Alfredo Caram, ex-ministro da Marinha.
Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, ex-comandante da Marinha. Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, ex-comandante da Marinha. Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, ex-comandante da Marinha. General de Divisão Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar. Solicitamos aos presentes 1 minuto de silêncio em homenagem aos sócios falecidos vítimas da Covid-19 e de outras enfermidades nos últimos 2 anos. Convidamos o capitão de fragata do Corpo de Intendente Marcelo José Gomes Loureiro para proferir a locução alusiva à data. Capitão de fragata, Intendente da Marinha Marcelo José Gomes Loureiro. Permissão para dar início ao voto. Excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, presidente do Clube Naval. Excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha. Excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra Alfredo Caran, ex-ministro da Marinha. Excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, ex-comandante da Marinha. Excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, ex-comandante da Marinha. Excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, ex-comandante da Marinha. Excelentíssimo senhor General de Divisão Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar. Ao cumprimentar a mesa, cumprimento os excelentíssimos senhores almirantes, os senhores oficiais e todos aqueles presentes, física ou virtualmente, por meio da transmissão digital. Gostaria, antes de tudo, de agradecer a valiosa e indescritível oportunidade de proferir esta locução. De fato, é uma imensa honra estar neste púlpito e nesta casa, sobretudo por ocasião das celebrações da data magna da Marinha. Graças a uma carta pessoal datada de 22 de junho de 1865, escrita pelo Barão de Tefel, seu irmão, podemos saber que, fim da batalha, o barão subiu a bordo do navio Marquês de Olinda, aprisionado pelos paraguaios em novembro de 1864, para averiguar a possibilidade de reincorporá-lo à Força Naval Brasileira.
Enquanto a bandeira paraguaia era arriada e substituída pela imperial, o barão observou, e eu cito em verbes, o terror estampado nas fisionomias duras desses mestiços guaranis. Por um rasgo de generosidade brasileira, tranquilizei-os com as seguintes palavras: vocês podem estar tranquilos e seguros. Os brasileiros não fuzilam nem degolam seus prisioneiros. Vão a buscar suas roupas e tudo quanto lhes pertence. Ao ingressar na câmara do navio, Tefé deparou-se com o comandante paraguaio Ezequiel Robles, que estava, eu cito, deitado sobre o tapete, com mangas de camisa, esta empatada em sangue. Puxei um tamborete e sentei-me junto dele e falei-lhe em tom brando, pedindo-lhe que tomasse uma posição menos incômoda, e auxiliei-o mesmo a deitar como primeiramente estava. Antes de interrogá-lo, indaguei primeiro quais os seus ferimentos e se sofria muito. Ele, de sobreolhos carregados e desviando de minha vista, respondeu-me com voz abafada: não é nada. Estou ferido sim, porém não sofro. Não é nada. Entretanto, tinha o braço esquerdo partido no terço superior e o peito atravessado por uma bala de fuzil que penetrara entre duas costelas e saíra nas costas, furando a farda. Com muita cortesia, avisei ao Robles que ia conduzi-lo para o meu navio. Ele não me respondeu, e quando atracou o escaler, deixou que o suspendessem, sem dar um gemido até deitá-lo. Na canhoneira e depois na Amazonas, Robles recebeu cuidados médicos, sendo inclusive submetido a uma cirurgia de amputação. No dia 14, faleceu. Quanto aos prisioneiros, desde o dia 12, que são municiados como as nossas praças, e não lhes faz sentir em absoluto qualquer tratamento hostil. Esses paraguaios são tratados em meu navio como se brasileiro fossem. Nesses termos, o barão de Tefé sublinhava o modo civilizado de os brasileiros executarem a guerra. Respeitavam a vida de seus prisioneiros e, com clemência, concediam-lhes dignidade, apesar da derrota. É a partir dessa petite histoire que desenvolvo o pressuposto condicionante que estrutura esta locução. Contornei a tentação de oferecer uma narrativa diacrônica dos eventos, já por demais conhecida, e elegi ingressar na esfera das mentalidades que conformavam a ação daqueles brasileiros, protagonistas do confronto. Afasto-me, assim, do regesta, do momento propriamente da batalha, para me ocupar mormente do rerum gestarum, ou seja, das tintas, discussões sobre o ocorrido e atribuições de sentidos epistemológicos que aportam magnitude ao evento. Privilegiei desvelar a circulação de ideias e de padrões culturais para investigar as antinomias civilização e barbárie no relato da batalha produzido por Tefé e, de forma mais alargada, em outras representações produzidas durante a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Em síntese, a perspectiva analítica que ora ofereço, eucrônica aos acontecimentos, é a de que aquilo que se disputava em Riachuelo era muito mais do que a própria guerra. Para além de um triunfo técnico e militar, inegavelmente importante, protegia-se em Riachuelo um conjunto de valores que edificava a construção da identidade nacional brasileira, bem como os sentimentos de pertença, parametrizados e assentados desde a independência, em 1822, na categoria de civilização. Em grande medida, nos assuntos militares, a ideia de civilização confundia-se com o que von Clausewitz denominou de guerra verdadeira. Ao contrário do que o general prussiano delineou como a guerra real, marcada por ações não coordenadas, ausência de comando e de hierarquia, saques e estupros, a guerra verdadeira era aquela em que prevalecia a ordem e a disciplina, a busca pelo nomotético e a preparação estratégica, racional e científica das ações. Em uma linguagem aristotélica tomista, se a causa eficiente da guerra verdadeira era a ciência e o patriotismo, a causa final era a própria paz.
Essa era a concepção geral da guerra que se esperava das nações civilizadas. E foi exatamente isso que defendeu o Visconde de Tonnerre ao escrever, em francês, língua maior da civilização desde o século XIX, a dedicatória ao imperador Dom Pedro II, em A Retirada de Laguna, que eu passo a citar em livre tradução. Senhor, Vossa Majestade inaugurou na América do Sul, com a retomada de Uruguaiana, a guerra humanitária. Aquela que poupa e salva os prisioneiros, aquela que cuida dos feridos inimigos como se fossem nacionais, aquela que, considerando a efusão do sangue humano como uma necessidade deplorável, não impõe aos povos mais do que os sacrifícios indispensáveis para o estabelecimento da paz. Todas essas características que condicionam a categoria civilização perpassam os relatos da batalha naval do Riachuelo. Por exemplo, sobre o patriotismo, Tefé assevera ao irmão que preciso encontrar uma alma aberta ao entusiasmo patriótico e que partilhe comigo das emoções por que passei e das alegrias que me dominam neste momento. Na mesma senda, ao se referir à disposição de espírito da Araguari, ressalta que a bandeira é um culto e o patriotismo mais sagrado dos meus sentimentos. Ademais, não deve haver dúvida de que os brasileiros se alinhavaram às balizas de uma guerra científica. Afinal, ao longo da subida do Paraná, houve adestramentos diversos. A demorada viagem da nossa esquadra tivera a vantagem de familiarizar-nos com as evoluções em Rio e dar-nos o ensejo de bem exercitar nossas tripulações. Nem sequer os desafios da vida de bordo, nem tampouco as limitações quanto à comida e a uma água impossível e ao martírio constante imputado pelos mosquitos, desmotivava as tripulações. Tefé afiança que nada lhe era mais agradável do que a diversão que me proporcionavam os múltiplos exercícios cotidianos de combates, simulados, figurando todas as hipóteses, inclusive a abordagem e o incêndio. Durante o confronto, os tambores rufavam, os clarins soavam clangorosos, em toda a esquadra, os apitos trilavam, chamando cada um para seu lugar de combate, evidência de que havia mesmo um plano geral de organização. Mesmo após a batalha, a ciência permaneceu à disposição dos vitoriosos. Em 21 de junho, Tefé ofereceu uma carta náutica a Barroso para não renegar seu ofício de hidrógrafo. Nela, descreveu detalhadamente as margens do Paraná e sua vegetação. Dessa guerra verdadeira não poderia resultar senão o entusiasmo e a lealdade aos comandantes. Confio nos meus homens como eles confiam em mim. Em 2 anos de comando, fiz um amigo em cada um dos meus comandados, consignou o barão de Tefé. Se esses eram os valores que podiam ser encontrados a bordo dos navios brasileiros, a realidade paraguaia era bem diversa. No episódio do Marquês de Olinda, acima referido, Tefé, ao ver tanto sangue adversário no convés principal, questionou ao comissário paraguaio: "E onde estão os mortos?" Ao que o comissário respondeu: "Lançados ao rio." Dos 200 homens estimados na tripulação, havia ali somente 55 pessoas. Estranhou em seguida a ausência de feridos e teve de perguntar se tinham caído na água ou se houveram mesmo sido atirados pelos próprios paraguaios. "Horrível, não achas?" De modo retórico, questionou na sua carta ao irmão. Segundo sua descrição, o ambiente no Olinda era tão bárbaro que havia um brasileiro, prisioneiro dos paraguaios. Contudo, este pobre patrício era o mais sujo dos prisioneiros, e sem dúvida, pelo que sofrera nesse duro cativeiro, ficara embrutecido, idiota, pois mal respondia ao que se lhe perguntava e parecia indiferente a tudo quanto se passava em volta dele. É o fim da citação. Ao reverso, do lado brasileiro, ninguém descurou de acomodar os corpos cuidadosamente desses heróis advindos do Parnaíba e, em seguida, inumá-los na margem do Chaco. Outro comportamento paraguaio que causava imensa estranheza eram seus gritos.
Em plena batalha, o barão de Tefé assegura que vi-me durante cerca de 2 horas metido nas profundas do inferno, tal fogo e o horroroso troar dos canhões, acompanhado do berreiro dos paraguaios que se batiam debaixo dos gritos e alaridos, como se para se encorajarem mutuamente ou para amedrontar-nos. Nunca vi coisa assim. A gritaria propalada pelos paraguaios devia assemelhá-los a uma forma patética. No século XIX, o patos, origem etimológica daquilo que é patético, figurava como um conceito que conotava a barbárie. Quem nos explica é Charles Darwin. Os selvagens derramam lágrimas abundantes por razões extremamente fúteis. Darwin arremata afirmando que um inglês nunca chora, a não ser sob a pressão da mais pungente dor moral. Na mesma direção, em carta escrita em 1853 à sua mãe, o escritor francês Charles Baudelaire irá se dirigir, acostumado de tal modo a sofrimentos físicos, que sinto apenas os sofrimentos morais. Se buscarmos as origens da palavra grega patos na filosofia, encontraremos o termo vinculado à ideia de passividade, explicitando-se a diferença entre ser autor de um ato efetivo, como aquele que toma a história pela mão, ou, ao contrário, sofrer a ação de outrem, ou ainda submeter-se a uma paixão. Aqueles que manifestam seu patos são, de certa maneira, aqueles que também sucumbem às paixões, aos excessos, às catástrofes e aos sofrimentos. Esse não era o comportamento dos brasileiros e nem de alguns comandantes paraguaios, a exemplo de Robles, que, a despeito de estar muito ferido, conservou-se incólume. É imperioso salientar que tudo isso se desenrolava em um teatro natural plenamente hostil, propício ao sublimar. Na filosofia kantiana, a ideia de sublime pode ser compreendida como um desacordo entre o juízo e a forma em questão, causando forte impressão no homem, levando-o, portanto, à comoção. Como escreveu em seu diário o Conde de, terrenos alagados como o Chaco paraguaio exigiam subjugar um horrendo pântano coberto de grossos matos, que certamente elevava a força nos homens, conduzindo-os ao sublime. A iconografia da época também buscou, a seu modo, representar essas mesmas questões. Vitor Meirelles, ao pintar a imagem mais monumental e emblemática da batalha, representou os paraguaios completamente desordenados no canto inferior direito. Um deles, com perfídia, covardemente atira em um militar brasileiro, enquanto um senhor de idade, aparentando um soldado não profissional, corre desbaratado. Barroso, ao contrário, com ar sobranceiro no ambiente da morte, triunfa impassível a uma chuva de projetis no convés da Amazônia. O mesmo Vitor Meirelles entendeu que a civilização brasileira teve início com a primeira missa, ainda em 1500. Ao redor da cruz, que passa a orientar uma paisagem selvagem, dispôs dezenas de indígenas que assistem passivamente aos atos do Frei Henrique Soares de Coimbra. Em alguma medida similar é a pintura Abordagem dos Paraguaios ao Monitor Alagoas, do mesmo pintor. Todavia, em vez da cruz, que antes disciplinava os indígenas, agora temos o monitor, que domestica os inimigos a eles assemelhados. Na imagética, faz-se mistério evidenciar ainda a obra de Eduardo De Martino, pintor italiano que testemunhou combates e esteve no Brasil durante a guerra e recebeu muitas encomendas da Armada Imperial. Na representação a posteriori que fez da chegada da fragata Constituição, trazendo Dona Teresa Cristina, esposa do imperador, De Martino retrata uma marinha que não deve nada aos cânones presentes nas forças navais europeias. Navios embandeirados, salvas e poderosas embarcações a pano imprimem todo o dinamismo e atributos de civilização à cena. No quadro intitulado A Abordagem que os Paraguaios fazem aos encouraçados Cabral e Lima Barros, os inimigos emergem daquela paisagem dramática, confundindo-se com ela.
Um deles é mais saliente graças ao luar. Seria um caso de zoomorfismo, recurso típico nas caricaturas da época? Por fim, noutro trabalho, em que representa a destruição de um acampamento inimigo, De Martino parece bem sintetizar diversas das considerações elencadas acima, já que, de modo eficiente, reúne uma paisagem hostil, o sublime da morte causada pela guerra, o elemento religioso e a tensão entre as noções de bárbaro ou patético e de civilizado. O artista imprime à cena um ritmo lento e grave, que não se deixa levar pela violência presente, embora seja resultado da pretérita. De um lado, vê-se o fogo nas barracas do acampamento, que queima e destrói, mas que também é capaz de purificar, como na catarse grega. Num cenário de ambivalência ao centro, portado por um frade capuchinho, há um archote, cuja luz pode guiar um caminho, seja na escuridão, nas matas do Chaco, seja no ideal da civilização da alma pela fé. A iluminação da cena, entretanto, é dada pela lua entre nuvens que, refletida na água, aproxima os planos divino e terreno, descortinando o enredo. O jornal O Diário do Rio de Janeiro salientava religião e melancolia presentes na tela. A religião se identificava aos frades, que agora substituem cruzes ou sinos. A eles, os feridos estendem os braços, famintos desfalecem e mortos ficam estendidos na planície. Um dos frades lê a última oração do breviário. No canto inferior esquerdo, em sinal de redenção, estendendo a mão direita na direção dos capuchos, um paraguaio suplica a extrema-unção, sugerindo ter se submetido à cultura dos vencedores. Assim, para além de demonstrar a misericórdia ou a religiosidade dos brasileiros, a presença dos religiosos se tornava essencial para asseverar sua civilidade e sua superioridade em relação aos bárbaros paraguaios, como foram descritos naquela época. A Batalha Naval do Riachuelo foi um palco onde houve a profusão de algumas das características escolhidas para a nação brasileira, já em 1822. Os paraguaios sustentaram o combate até que cessou por falta de combatentes, como se disse na ocasião. Mas não o fizeram porque eram patriotas, mas sim porque tinham medo das tiranias de Solano Lopes. Mais uma vez, é Tefé quem nos informa. Não creias, meu caro irmão, que estes soldados paraguaios boçais conheçam o patriotismo. Batem-se porque assim apraz ao Supremo Mariscal. A centelha divina que se chama amor à pátria e que irradia veemente do coração brasileiro ao vê-la agredida, ludibriada, é coisa que não existe na massa do povo paraguaio. E a prova é o terror com que os meus prisioneiros ouviram dizer que seriam recambiados a Lopes. Os brasileiros eram triunfantes. Após uma experiência limite de encontros e desencontros com a morte, sempre à sua espreita. Devido às potências do sublime, Baudelaire escreveria acerca dos militares em geral, que eles aprimoram o ar resignado da coragem posta à prova pelo esforço prolongado. Esses homens estão mais solidamente apoiados sobre as costas, mais firmemente instalados sobre os pés, com um aprumo maior que o dos outros homens. Todavia, para além de uma vitória militar decisiva, Riachuelo representa também a conservação do sentido axiológico e a reafirmação da nação e da independência. Machado de Assis afirmou que essa era a guerra da civilização, e quem está contra ela só pode ser bárbaro. Do exame da relação de batalha produzida por Tefé, emerge a defesa da civilização brasileira, marca genuína da Marinha do Brasil. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela imensa honra.
Premiação do concurso Almirante Jaceguai 2022. Em 11 de junho de 1890, na Assembleia Geral do Clube Naval comemorativa da Batalha Naval do Riachuelo, por ocasião de sua posse como presidente do Clube Naval, o almirante Arthur Silveira Mota, o barão de Jaceguai, propôs a criação deste concurso com a finalidade de estimular os estudos entre os oficiais da Marinha. Na edição de 2022, o concurso teve como tema Bicentenário da Esquadra, os próximos 200 anos. Convidamos o almirante de esquadra, Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, para entregar o prêmio Almirante Jaceguai ao capitão de mar-e-guerra, professor doutor Francisco Eduardo Alves de Almeida, vencedor desta edição. Premiação do concurso Marquês de Tamandaré 2022. O concurso literário Marquês de Tamandaré foi instituído pela direção do Clube Naval em 1975, com o objetivo de estimular o culto ao patrono da Marinha, Almirante Joaquim Marques Lisboa. Em sua primeira edição, estabeleceu que o concurso constaria de um ensaio cujo tema obrigatório deveria focalizar a figura do patrono da Marinha, tendo sido mais tarde ampliado de forma a manter vivas as tradições e a lembrança de personalidades ilustres e da cultura histórica do nosso país. Na edição de 2022, o concurso teve como tema José Bonifácio, o patriarca da independência e a formação da Armada Imperial. Convidamos o almirante de esquadra, Luiz Fernando Palmer Fonseca, para entregar o prêmio Marquês de Tamandaré ao capitão de mar-e-guerra, professor doutor Francisco Eduardo Alves de Almeida, vencedor desta edição. Palavras do presidente do Clube Naval, Almirante Palmer. Almirante de esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, a quem muito agradecemos por mais uma vez a honra de estar presente nessa data tão significativa, nessa celebração tão significativa para nós, para todos nós marinheiros. Muito obrigado. Almirante de esquadra Alfredo Caran, ex-ministro da Marinha e ex-presidente deste clube. É grande a nossa alegria em novamente recebê-lo e tê-lo entre nós nessa sessão magna. Almirante de esquadra Júlio Soares Moura Neto, Eduardo Bacelar Leal Ferreira e Ilques Barbosa Júnior, ex-comandantes da Marinha, muito agradeço por suas presenças e expresso nossa satisfação em poder reencontrá-los nessa ocasião. Almirante de esquadra Aguiar Freire, chefe de Estado-Maior da Armada, e Almirante de esquadra Pontel, ministro do Superior Tribunal Militar, muito obrigado por suas presenças. Membros do Almirantado, Almirante de esquadra Campos, Borges, Armando, Cunha e Melo, é um grande prazer tê-los no clube nesta noite. General de Divisão Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar, meu colega de comissão interclubes, muito agradeço sua presença de grande importância para a interação entre os nossos clubes. Ex-presidentes do Clube Naval, vices-almirantes Volstein, Veiga Cabral e Elia, muito obrigado pela presença. Almirantes, oficiais, minha diretoria, funcionários do Clube Naval, prezadas senhoras, prezados senhores. Em solenidade que se repete neste clube desde 1885, quando se celebrou o 20º aniversário da vitória na Batalha Naval do Riachuelo, comemoramos, em mais esta sessão magna, o 157º aniversário daquele momento glorioso. Também por tradição, festeja-se nesta data o aniversário do Clube Naval,
que hoje completa 138 anos e que, fundado em 12 de março de 1884, fez coincidir as duas efemérides, marcando de forma indelével a união com a instituição da qual se originou a Marinha do Brasil. Passado um ano desde que assumiu o honroso cargo de presidente deste clube, julgo de interesse comentar sobre o andamento dos rumos traçados naquela ocasião. O mau tempo representado pela pandemia do Covid trouxe, como esperado, consequências adversas para a nossa singradura. A mais grave delas foi a irremediável perda de companheiros que tanta falta nos fazem. Em termos materiais, nossas receitas sofreram impactos, ainda sendo bem assimilados, graças à situação financeira equilibrada que o clube vem mantendo desde gerações passadas. Em termos sociais, tivemos as restrições aos acessos decorrentes da imposição legal do passaporte sanitário e suas desagradáveis consequências para parte do quadro social. Nossas atividades culturais, interrompidas por quase 2 anos, voltam aos poucos a serem realizadas, com ênfase para os salões de pintura, ciclos de palestras da presidência e dos grupos de interesse, assim como o lançamento de livros, visitas, dentre outros. No âmbito social, o movimento de sócios na sede volta a crescer, marcadamente pelas reuniões de turma e almoços, com a presença significativa de jovens oficiais, o que ressalta a característica vocação do clube de ser a praça d'arma dos oficiais da reserva. Os eventos nos departamentos esportivo e náutico, após período de interrupção, também retomaram este ano um ritmo normal de realização, destacando-se, no departamento esportivo, a celebração dos seus 80 anos, diversas apresentações musicais, os torneios de tênis, futebol e natação, bem como os campeonatos estadual das classes Optimist e Ding. E no departamento náutico, o cumprimento de extenso calendário de regatas, a participação de seus velejadores em regatas no Brasil e na América do Sul e a realização da Exposição Náutica Vela Show. O conceito estatuído de que o Clube Naval é um só e, como tal, deve ser administrado, vem sendo rigorosamente observado. Nesse sentido, a integração e modernização administrativa e financeira prossegue de forma sustentada, do que são exemplos as normatizações da elaboração de um orçamento unificado e de programas integrados de treinamento dos funcionários, de prevenção de acidentes e de controle interno, assim como a adequação ao que preconiza a Lei Geral de Proteção de Dados por todos os órgãos do clube. A atração de novos sócios efetivos vem sendo buscada de forma sistemática, por meio de ações junto às escolas de formação, bem como pela oferta de serviços atrativos aos jovens oficiais, mais além daqueles proporcionados pelos departamentos esportivo e náutico. A identificação do clube como uma entidade de classe, na qual os valores e a cultura organizacional são os mesmos da profissão que abraçaram, tem sido amplamente preconizada. A harmonização das ações executadas pela diretoria, com as deliberações dos conselhos diretor e fiscal, tem sido plena e enseja o meu agradecimento, nesta ocasião, àqueles integrantes dos 2 órgãos da estrutura orgânica deste clube, em especial aos seus presidentes, o almirante de esquadra Prado Maia e o vice-almirante Menezes. Não posso deixar de comentar que vivemos tempos difíceis, nos quais as ações de uma ideologia utópica e totalitária voltam a ameaçar o país, desta vez travestida de ilegalidade. Nesse contexto, a interação entre os clubes militares tem sido realizada de forma bastante exitosa no âmbito da Comissão Interclubes, com a plena convicção de que nossa união contribui de modo relevante para a garantia da liberdade e da democracia que sempre almejamos.
Neste ano decisivo para o futuro do Brasil, é crucial que o patriotismo prevaleça como a opção do nosso povo. Por fim, eu quero registrar que a presença das senhoras e dos senhores nesta data tão significativa nos dá enorme alegria, razão pela qual expresso meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado. Convidamos o almirante de esquadra, Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, para proferir sua mensagem. Senhor almirante de esquadra Alfredo Caran, ministro da Marinha, senhores comandantes da Marinha, almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, Eduardo Bacelar Leal Ferreira, Ilques Barbosa Júnior, senhor chefe do Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, em nome de quem cumprimento todos os membros da almirantada, senhor ministro do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Leonardo Puntel, senhores almirantes de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria e Alexandre José Barreto de Matos, almirante de esquadra Fuzileiro Naval, senhor presidente do Clube Naval, almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, senhor presidente do Clube Militar, general de divisão Eduardo José Barbosa, que nos honra com a sua presença, demonstrando a integração entre os nossos clubes, senhores almirantes, senhoras e senhores sócios do histórico, tradicional e mais charmoso clube militar, nosso Clube Naval. Senhoras e senhores aqui presentes, senhoras e senhores que nos acompanham pela internet, no canal oficial do Clube Naval no YouTube. Boa noite a todos. Neste momento, gostaria de externar minha grande alegria por estar novamente a bordo do nosso querido Clube Naval. Em noite repleta de gala, é com muito orgulho que profiro minhas breves palavras neste púlpito, já ocupado por eminentes chefes navais, para comemorar mais uma passagem do 11 de junho, a data magna de nossa Marinha, e o 138º aniversário do Clube Naval. Este tradicional encontro nos remete ao espírito de solidariedade, de camaradagem, cultuados por todos nós rotineiramente nas praças de armas a bordo dos nossos navios e organizações militares. Neste local, diversas gerações de oficiais tiveram e têm a oportunidade de conviver e compartilhar experiências, ideias e expectativas, além de relembrar com saudade dos momentos agradáveis vivenciados em nossa apaixonante carreira naval. Inicialmente, cumprimento o capitão de fragata, intendente de marinha, Marcelo José Gomes Loureiro, que nos brindou com uma brilhante alocução, permitindo aos presentes revisitar fatos históricos tão importantes para a Marinha e para o Brasil, ocorridos durante a Batalha Naval do Riachuelo. Nesta passagem, a Marinha escreveu a mais marcante e dura página de sua história. Queria dizer ao comandante Loureiro que eu aprendi muito nessa noite e achei muito interessante a sua abordagem, particularmente por meio de uma carta pessoal que expressa, provavelmente, muito fidedignamente a verdade do momento. Parabéns. Os heróis de Riachuelo nos deixaram um legado de tradições e valores, além da certeza de que nossa força, a despeito de qualquer dificuldade, estará sempre pronta para atender às expectativas e aos anseios do povo brasileiro. Gostaria, então, nesta oportunidade, de lançar a reflexão sobre o legado dos valores morais destes heróis brasileiros que se encontram até os dias atuais presentes em nosso povo. Relembro os feitos do então chefe de divisão, almirante Barroso, que, envolto de descortina e coragem, mesmo sob forte fogo da artilharia inimiga, lançou mão da tática do abalroamento e conseguiu afundar 3 navios adversários, extinguindo a vontade de combater dos nossos oponentes. O jovem guarda-marinha Greenhill, que por seu peculiar altruísmo lutou até o seu último suspiro para garantir a defesa do pavilhão nacional, símbolo de uma pátria ainda em formação. Apesar de seu corpo ter desfalecido em combate, seu legado nunca perecerá, permanecendo vivo até os dias de hoje nos corações e mentes de nossos marinheiros. Em 2022, optei pessoalmente por enaltecer um dos primeiros heróis nacionais, relembrando os feitos memoráveis do imperial marinheiro Marcílio Dias, nosso verdadeiro herói negro, de origem humilde, que por sua atitude heróica tornou-se exemplo de inarredável abnegação. Praça mais distinta da tripulação da corveta Parnaíba,
abandonou sua posição na estação de canhões de ré apenas para lutar contra os inimigos que haviam abordado seu navio. Conseguiu ferir mortalmente 2 deles, sucumbindo aos golpes dos demais, imortalizando-se a partir de então, não somente pela sua bravura, mas pelo patriotismo que acompanha o nosso povo desde então. Hoje, ao acompanhar a dedicação de nossos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis, do mais alto passadiço de nossa Marinha, tenho a plena convicção de que continuaremos a bem servir ao nosso país, assim como os heróis do passado, que com o sacrifício das próprias vidas cumpriram seus deveres há exatos 157 anos. Assim, mantendo nossas tradições e permanecendo firmes nos valores e nas atitudes que nos impelem a garantir a soberania e a liberdade do povo brasileiro, além de defender a verdadeira democracia para o nosso país. Antes de encerrar minha breve alocução, gostaria ainda de parabenizar o capitão de mar e guerra Alves de Almeida pelos brilhantes trabalhos apresentados que o fizeram merecedor dos prêmios Concurso Almirante Jaceguai 2022 e Concurso Marquês de Tamandaré 2022. Foi um grande prazer entregar o prêmio ao grande historiador e amigo de Praça d'Armas e de outras jornadas. Ao concluir essas palavras, faço uma alusão especial aos ex-ministros e ex-comandantes da Marinha aqui presente, ao ex-ministro e ex-comandante da Marinha aqui presente, que com sabedoria, experiência e assessoramento resolutos conduziram nossa força até aqui, sendo exemplos para mim. Assim também, ao almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, presidente do nosso Clube Naval, rogo a Deus que lhe dê saúde juntamente com sua diretoria, para que continuem firmes no cumprimento da nobre missão de conduzir o timão deste importante nau, mantendo a excelente ligação com o comando da Marinha. Muito obrigado. Viva a minha, a sua, a nossa Marinha. Muito obrigado, senhoras e senhores. Agradecendo a excelente alocução do orador, comandante Loureiro, e as palavras cordiais do comandante da Marinha. Muito obrigado, almirante Garnier. Eu declaro encerrada essa cerimônia. Muito obrigado a todos. 11 de junho para nós e para a Marinha, né? Como nós somos Marinha, o clube nasceu da Marinha, né? Em 1884, e é um fato interessante, porque que o 11 de junho a gente comemora também o aniversário do clube. No 20º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, que ocorreu em 1885, em 1865, no 20º aniversário, em 1885, ao se comemorar o aniversário da batalha, o Clube Naval resolveu juntar a comemoração da batalha com o aniversário do clube, que na verdade é dia 12 de abril, né? Mas resolveu-se fazer isso como forma, inclusive, de mostrar a ligação que existe entre a instituição Clube Naval e a instituição Marinha, da qual nós nascemos. Então, para nós é uma data muito significativa. A pandemia afetou o clube também, né? E graças a Deus agora nós estamos retomando tudo. Estamos retomando de diversas maneiras, não só nos eventos sociais, nos eventos culturais. Já houve o Salão do Mar aqui, vai haver outro salão de pintura no segundo semestre. Já há no departamento esportivo por aqui, departamento náutico, já as atividades esportivas e sociais já voltaram a acontecer. Então, enfim, o clube está voltando à sua normalidade. Se tratando da sede, esta sede aqui, nós também temos visto aumentar o número de pessoas que frequentam diariamente esse prédio maravilhoso, essa coisa histórica que todo mundo fica, meu Deus do céu, nem sabia que existia isso, né, quando não conhece, e volta a ser frequentado cada vez mais. Então, para nós, agora é tentar voltar a subir de novo ao patamar que nós tínhamos de atividades sociais, culturais, esportivas. É isso que nós esperamos. Essa data é fundamental para a Marinha. A Marinha já teve participação destacada em outros combates, como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Nós escoltamos comboios até o norte do Atlântico, nós levamos a Força Expedicionária Brasileira até os portões do Mediterrâneo, Gibraltar. Então a Marinha já participou em diversos conflitos, diversos combates. Contudo,
Batalha Naval do Riachuelo foi uma batalha conduzida por brasileiros e somente brasileiros, com material inferior, com inferioridade numérica, sem capacidade inicial de combater em Rio. E ao longo dessa batalha, os valores morais, a organização, o preparo do marinheiro brasileiro, indo aí do almirante ao marinheiro propriamente dito, fizeram toda a diferença. Então, nós celebraremos para sempre esse dia, como dia onde os brasileiros, que às vezes a gente pensa, nós somos um povo do samba, do futebol, mas na verdade nós somos também um povo de valores morais muito fortes, e quando somos colocados à prova, nós, marinheiros, fuzileiros navais, servidores civis da Marinha do Brasil, damos a resposta que o povo precisa. E esses valores nos inspiram, nos alimentam e nos levam adiante, para que a Marinha tenha mais 200 anos de bons serviços prestados ao povo brasileiro, que não é à toa, junto com o Exército, com a Força Aérea, são as instituições de maior credibilidade do nosso povo, graças a essa dedicação que nós temos. Então, a Batalha Naval do Riachuelo, ela é e sempre será fonte de inspiração para todos nós, porque em cima disso nós construímos o futuro da nossa Marinha.